Parashat Shavua, Parashat Shemini, a gente teve aí um tempinho sem... teve a leitura de Pesach, né, especial para Pesach, e essa semana a gente volta aí com a Parashat Shavua. Agora, o mais interessante da Parashat Shavua não são todos os detalhes que envolvem a Kashrut e outras histórias aí que a gente tem no meio, mas sim talvez o que a gente pode tirar de mais interessante daí. A gente vê o seguinte, que essa Parashat ela é um retorno depois de uma pausa para Pesach. E isso não é à toa. Em Pesach existe uma restrição quanto ao primeiro dia de Pesach. Em primeiro lugar, só pode participar de Pesach quem tem Brit Milá, quem é circuncidado. Por que a Kadosh Baruch Hu, Hashem, o sagrado bendito seja ele, coloca uma limitação para quem vai participar de Pesach? Resposta, esse é um motivo para que as pessoas que estavam distantes da Brit Milá, pessoas que ainda não fizeram Brit Milá, elas possam, nesse momento, se sentirem incentivadas a participar da aliança com a Kadosh Baruch Hu. Lembrando que a Torá ela diz que o homem tem que ser circuncidado no coração e também no prepúcio. Agora, o mais interessante é o seguinte, há um vínculo. Em primeiro lugar, tem que se desejar, então por isso que tem a ligação do coração. E depois tem que fazer. Na'aseh v'nishma. O mais importante, mais do que... eu acredito, eu sou Yehudi de coração. Mais do que isso, a prática tem que ser viva. Do que adianta a pessoa crer... por exemplo, eu sou formado em engenharia. Porém, eu nunca trabalhei num projeto, eu nunca fiz um prédio, etc. Eu sou engenheiro? Eu posso dizer, eu sou engenheiro de coração. Mas se eu nunca fiz nenhum projeto de engenharia, nunca trabalhei, nunca estagiei, eu não posso dizer que sou um engenheiro. O médico sentir que é médico no coração, pode ter feito estudos sobre isso, mas se nunca clinicou, nunca fez nada em relação à medicina, ele não pode dizer que é médico. Da mesma forma, se a gente teorizar demais e dizer, eu sirvo a Hashem só no meu coração, e na prática não funciona, de fato você não faz coisa alguma. O mais interessante é o seguinte, aí agora a gente vem para Kashrut. Qual é o primeiro estágio para quem quer, é um goi e quer se achegar ao povo? Em Pesach, para ele participar pelo menos de Hag HaMatzot, ele tem que ser peregrino. Porém, para ele participar de Pesach, ele tem que ser circuncidado. Olha só que interessante. Um dos requisitos antes de ser circuncidado, antes de entrar no povo, é a questão alimentícia. Pesach, a matzah, não pode comer o hametz. Então, isso é um controle inicial. Quer saber o que pode mudar as nossas vidas no nível do comportamento, no nível de como se vive? Em primeiro lugar, se controla a Kashrut. A Kashrut, ela mais do que um sistema alimentar que visa saúde, ele está tratando de questões espirituais, está tratando de questões mais elevadas. Você conhece pessoas que nunca participaram de Kashrut e na verdade eles vivem muito comendo taref, comendo coisa impura. Agora, isso quer dizer que a Kashrut ela tem a ver diretamente com a questão alimentar de saúde? Lógico que não. A própria Torá diz que a Kashrut ela serve para nós aprendermos como fazer a diferença do que é sagrado e do que não é sagrado. O que a gente pode comer? Em primeiro lugar, os animais que têm casco fendido, e que ruminam. Isso tem a ver com a nossa vida, na nossa elevação da nossa alma. O que significa o casco fendido? É a separação. Nós aprendemos a separar as coisas. O que é ruminar? Isso tem a ver com o alimento não só do nosso corpo, mas também do nosso neshama. O alimento está comparado, via de regra, com a questão da alimentação da nossa alma. A própria Torá diz que nós precisamos ir além do que só comer pão. Agora, veja o que é interessante. Se isso está ligado com a questão sobrenatural, se isso está ligado a separar as coisas, o que os animais puros eles nos ensinam? Em primeiro lugar, eles separam esse mundo físico do mundo sobrenatural. Do Olam Hazé do Olam Haba. Ele nos ensina a separar, criar uma divisão entre as coisas. Sabe separar essas coisas?
Segunda coisa, a questão da ruminação. Ele rumina, ele se alimenta daquilo, ele desce e depois ele retorna para que possa ser mastigado de novo. Isso está falando da questão intelectual, que nós temos que nos alimentar de alguma coisa, estudar. Depois que nós já tivermos estudado aquele assunto, ele retorna para a nossa vida e a gente tem que novamente mastigar para digeri-lo bem. Da mesma forma, assim, é a diferença do que é puro do que é impuro em relação ao ensinamento. O que é puro, a gente aprende, mastiga, destrincha, vai nos detalhes disso e depois a gente retorna a ele e estuda de novo. Ao contrário, o ensinamento tarefa é ao contrário. Você simplesmente recebe, ele desce para você e você se sente bem e alimentado na hora. Essa é a diferença do ensinamento kasher e do ensinamento não kasher. Outra coisa, a Torá, na verdade, o Eterno, através da sua Torá, ele fala o seguinte, que existe separação de cultura e cultura. Hashem falou, vocês não devem seguir o costume das nações. Isso nos ensina algo. Ele também está trabalhando a questão da Kedushá. O que é Kedushá? Quando a gente casa com alguém, o homem diz que a mulher é Kedeshli, né? Ou seja, separada para você. É separada das demais. Ela não é melhor, não é pior. Ela só é separada. Ela é só para você. Da mesma forma, nós devemos aprender que tudo que existe no mundo tem um propósito. Tudo que existe no mundo tem um propósito de existir. A Hashem colocou lá todos os aspectos de religião, todos os aspectos de cultura e etc. Porém, Hashem ele deu uma cultura para nós e falou, essa cultura é de vocês. Essa cultura eu separei para vocês para ter. Isso aqui é meu para vocês. E influenciou todas as nossas gerações na Torá e etc. Agora, a grande questão é o seguinte, se Hashem separou nossas vidas, ele separou também a nossa alimentação, por que a gente vai fazer com que aquilo que Hashem separou se torne comum? Shabbat Shalom, uma boa semana e até a próxima.